Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e nessa aula, pessoal, a gente vai continuar trabalhando com Power Query. Por que eu digo continuar? Na última aula que eu postei no canal, na semana passada, nós trabalhamos também com Power Query. A gente fez uma combinação de tabelas que estavam em planilhas diferentes, mas na mesma pasta de trabalho do Excel, no mesmo arquivo de Excel, utilizando o Power Query. Foi uma aula que teve muitos comentários, foi uma aula que foi bastante elogiada pelos alunos. Eu recebi alguns e-mails das pessoas pedindo, de alguns alunos pedindo para que gravasse mais aulas relacionadas ao Power Query. E aqui estamos nós gravando uma nova aula, onde nós vamos aprender, pessoal, como combinar vários arquivos, várias pastas de trabalho do Excel diferentes em uma única planilha. Uma aula sensacional, um conhecimento muito necessário para você que trabalha com Excel. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube divulgue esse conteúdo, para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas possam ser ajudadas, assim como você está sendo agora, tá? Comente também se você tiver alguma dúvida, eu gosto muito de ler os comentários, então não deixe de deixar o seu comentário. Ok, pessoal, jabá feito, vamos lá, vamos para a aula. Eu estou aqui com uma planilha de Excel aberta aqui no meu computador, totalmente em branco, observa que não tem nada nessa planilha. Abre a sua também para você repetir os passos comigo e aprender de verdade. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para download dos arquivos de Excel que a gente vai utilizar para fazer essa aula. E vamos lá então para o nosso cenário, pessoal. Eu sempre gosto de ensinar nas minhas aulas para a gente simular e imaginar um cenário prático onde o que está sendo ensinado pode ser realmente útil. Então, o que a gente vai fazer aqui é combinar vários arquivos de Excel diferentes em uma única planilha, em um único arquivo. E isso, pessoal, pode ser muito útil em várias situações. Imagina que você trabalha em uma empresa e você tem aí um ERP, um software de gestão ou qualquer outro tipo de software e você tem que extrair relatórios de qualquer sistema semanalmente ou mensalmente. Imagina, por exemplo, que você faz vendas utilizando o PagSeguro e você quer todos os meses, todo início de mês, tirar um relatório no PagSeguro para ver como foi as suas vendas do mês anterior. Então, todo dia 1º do mês você entra lá no site do PagSeguro, extrai o seu relatório, baixa o seu relatório em arquivo de Excel e você tem que fazer aqueles mesmos tratamentos que você faz todos os meses para consolidar os dados, para consolidar tudo que você já tinha baixado nos meses anteriores e ter aí realmente uma informação precisa, tirar o insight que você quer. Isso não é mais necessário quando a gente trabalha aqui com Power Query, pessoal. A gente consegue criar uma consulta de tal forma que sempre que um novo arquivo for inserido na pasta onde nós vamos criar a nossa consulta, automaticamente o Power Query vai ler esse arquivo e vai consolidar os dados para a gente aplicando todos os tratamentos que a gente fez durante o processo de criação dessa consulta. Isso é muito legal e a gente ganha muita produtividade com esse tipo de automatização. Certo, pessoal? Explicado então com o nosso cenário, vamos lá para a prática. Bom, eu tenho aqui essa pasta que a gente vai seguir exatamente o mesmo cenário que eu acabei de explicar para você. Eu tenho aqui, pessoal, 5 arquivos de Excel que possuem dados de vendas realizadas nos anos de 2016 ao ano de 2020, em arquivos diferentes. Então imagina que isso são relatórios que você está tirando lá do seu sistema todo ano, ok? Vamos abrir um desses arquivos para a gente conhecer a estrutura, porque isso vai ser importante. Se você fez a aula passada, você vai reconhecer, porque são exatamente os mesmos dados que a gente trabalhou na aula passada. Eu só dividi agora em arquivos, ok? Então essa é a estrutura dos nossos arquivos. A gente tem aqui uma tabela, ok, pessoal? Com os nossos dados, ó. São poucos dados, apenas 10 linhas, mas imagina que poderia ser 100 mil, 1 milhão de linhas, tá? E essa tabela, se a gente vir aqui em design da tabela, ela está formatada com o seu nome, dados underline 2016. Esse padrão vai ser repetido para todas as outras tabelas, claro, alterando somente o ano, de 2016 a 2020. Isso é importante você saber, tá? É importante que você saiba a estrutura desse arquivo para você entender o que vai ser feito aqui. Entendido, então, a estrutura desse arquivo, pessoal, eu vou fechar e eu retornei aqui para a nossa pasta de trabalho em branco. Vamos, então, começar a criar a nossa consulta. Aqui na faixa de opções, a gente vai vir até a opção Dados, vamos vir até a opção Obter Dados,
vamos clicar sobre de arquivo e vamos clicar da pasta, né? A gente vai apontar para o Power Query a pasta onde possui todos os nossos arquivos. No meu caso, essa pastinha aqui, arquivos vendas. Eu vou abrir essa pasta e vou clicar então em abrir. Ok, pessoal? O Power Query, então, já leu aqui para mim todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Observa que foi exatamente aqueles que eu te mostrei anteriormente. Então, a gente tem aqui os arquivos de vendas 2016 até vendas 2020. E eu coloquei aqui também, pessoal, um arquivo de texto, ó, .txt, só para a gente tratar esse arquivo. Nós não queremos, obviamente, que esse arquivo seja importado e a gente vai tratar isso no Power Query, tá bom? Então, só para a gente já aprender também como eliminar os arquivos que podem estar dentro da pasta que nós não desejamos. Feito isso, eu vou clicar em transformar dados para abrir isso no Power Query e iniciar o tratamento da minha consulta. Pronto. Power Query já abriu aqui para mim, pessoal, com toda a minha estrutura de arquivos, né? Então, observa que a gente tem aqui novamente de 2016 a 2020, são planilhas de Excel, e temos aqui o 2021, que é um arquivo de texto. O nosso primeiro passo, então, vai ser remover dessa estrutura o nosso arquivo de texto. Nós não queremos trabalhar com esse arquivo de texto, então nós precisamos filtrá-lo. Como a gente pode fazer esse filtro? É muito simples. Nós temos aqui, pessoal, essa coluna extensão, que traz justamente a extensão dos arquivos, né? Aqui, então, na coluna extensão, pessoal, nós vamos clicar nessa setinha para baixo, o filtro, ok? E vamos, ó, em filtro de texto. Opa, filtro de texto começa com, o Power Query vai exibir essa janela para a gente. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Observa que os nossos arquivos de Excel, eles possuem a extensão .xlsx. Então a gente vai dizer para o Power Query o seguinte: Power Query, eu quero trabalhar somente com os arquivos que começam com .xls. E aí você pensa, né, Leonardo? Ficou faltando ali o X no final. Pessoal, não vou colocar o X no final porque o Excel possui também outros tipos de arquivos. Por exemplo, .xlsm, que são arquivos de macro. E como eu quero trabalhar com todos os arquivos de Excel, eu vou colocar somente .xls para que tudo que venha depois, seja X, seja M, o Power Query considere, ok? Então, novamente, aqui eu estou dizendo para o Power Query que eu quero trabalhar com os arquivos de extensão que começam apenas com .xls. Se eu clicar em OK, então, você observa que o TXT, pessoal, ó, já foi removido aqui. Ele já não aparece mais. Então, nós já filtramos aqui o nosso arquivo de texto da nossa lista. Muito bem. Agora, pessoal, observa aqui na coluna Content que eu tenho vários arquivos binários. Se eu clicar aqui na área em branco, né, desse registro, observa aqui embaixo, ó, dentro dessa coluna é onde eu possuo todos os meus arquivos que foram importados, ó. Observa que é do tipo binário, certo? E aqui tá os meus arquivos. Muita gente que trabalha com Power Query utilizaria esse recurso aqui, ó, de combinar arquivos para fazer essa combinação. Eu cliquei aqui então sobre combinar arquivos, pessoal. O Power Query vai abrir para a gente essa janela e observa o que aparece aqui. Eu tenho então a minha tabela, lembra que eu mostrei para vocês a estrutura da tabela lá no início da aula, chamada Dados 2016, e tenho aqui a minha planilha, que se chama 2016. Aquela planilha que fica aqui no cantinho inferior do Excel. O que nós queremos combinar, então? Obviamente, são as nossas tabelas, onde estão os nossos dados sem nenhuma sujeira, certo? Então, imagina que você clicou aqui sobre combinar arquivos, selecionou aqui a sua tabela e clicou em OK, acreditando que isso seria o suficiente para combinar, para consolidar todos os arquivos que você tem dentro da pasta. Cliquei, então, em OK. Vamos observar o que vai acontecer, pessoal. Olha só então o que aconteceu. O Excel de fato trouxe para a gente aqui os dados da planilha 2016, da tabela 2016. No entanto, observa só a linha 11, ó, deu um erro. Ele não continuou lendo os dados das próximas planilhas, né, dos próximos arquivos de Excel, de 2017 a 2020, que é o que está faltando aqui. Por que será que isso acontece? Vamos entender, pessoal. Ó, aqui em etapas aplicadas, eu vou retornar todas as etapas, tá? Para a gente continuar de onde a gente estava, aqui em linhas filtradas. Vou aqui minimizar as consultas, ok? E pessoal, isso acontece por um motivo muito simples. Quando você utiliza simplesmente a opção de combinar arquivos sem fazer nenhum tratamento, o que o Power Query faz é o seguinte. Ele leu aqui os dados da tabela Vendas 2016, ok, perfeito. Depois ele foi para o arquivo Vendas 2017 e tentou encontrar dentro desse arquivo uma tabela chamada Dados 2016.
Só que não existe essa tabela chamada Dados 2016 dentro dessa planilha Vendas 2017, pessoal. O nome da tabela dentro desse arquivo é Dados 2017. Como ele não encontrou, o Power Query então retornou um erro para a gente. Tá entendido isso? Então nós não podemos combinar arquivos dessa forma. Ok, Leonardo, o que a gente vai fazer então? Olha só, pessoal, acompanha só. Dentro dessa coluna eu tenho aqui os arquivos binários, certo? Tenho aqui o arquivo de Excel. Eu preciso extrair de dentro desse arquivo do Excel todos os objetos que tem dentro, ou seja, a planilha e a tabela. Vamos fazer isso, você já vai entender, vai ficar mais claro. Eu vou primeiro, pessoal, apagar todas as colunas que eu não preciso. Então, vou selecionar a coluna Content, a coluna Name, botão direito, remover outras colunas, certo? Vou ficar aqui somente com a Content e com a Name. E agora eu vou adicionar uma coluna personalizada. Então, aqui nos menus, ó, adicionar coluna, coluna personalizada. Para quem não sabe, coluna personalizada é uma coluna que você adiciona no Power Query que vai ter no seu conteúdo o resultado de uma fórmula. Só isso, ok? E aqui, no nome da nova coluna, eu vou colocar tabela, vai ser o nome da nossa coluna. E aqui na fórmula de coluna personalizada, nós vamos utilizar a seguinte fórmula, pessoal. Excel.workbook, ok? Abro parênteses, dou um duplo clique aqui, ó, na coluna Content, ok? Fecho parênteses e somente isso. Entendendo rapidamente essa fórmula, Excel.workbook vai extrair os objetos que eu tenho dentro da minha coluna Content. Quais são os objetos que eu tenho dentro da minha coluna Content? Os arquivos de Excel, né, pessoal? Tá aqui, ó, o binário. A gente viu isso agora há pouco. Então, quando eu clicar em OK, observa o que vai acontecer. Uma nova coluna foi criada, então, com os dados do tipo tabela. Isso aqui é uma table. Se eu clicar nessa área em branco, pessoal, a gente consegue visualizar o que tem dentro dessa tabela. Olha aqui embaixo, eu tenho então dois registros. Observa aqui na coluna Kind, né, que significa tipo, que eu tenho um registro do tipo planilha, que é a planilha 2016, e tenho um outro registro do tipo table, que é o que nos interessa, é a tabela que está lá dentro da planilha 2016 que a gente viu no início da aula. Legal, vamos prosseguir então. Agora sim, pessoal, eu posso expandir o conteúdo dessa tabela clicando aqui sobre essa opção, certo? E eu vou desmarcar essa opção, ó. Use o nome da coluna original como prefixo. Leonardo, por que você vai desmarcar essa opção? Se eu não desmarcar essa opção, pessoal, o Power Query vai utilizar o nome da coluna, que se chama tabela, como prefixo desses campos. Ou seja, ele vai exibir aqui para a gente tabela.name, tabela.data, tabela.item e assim sucessivamente. Como eu não quero esse prefixo, eu vou desabilitar essa opção e clicar em OK. Observa o resultado do que o Power Query trouxe para a gente, pessoal. Exatamente aqueles dois registros para cada um dos arquivos que a gente tinha visto. Ó. Então eu tenho aqui a planilha, que está dentro do arquivo Vendas 2016, e tenho a tabela, que está dentro do arquivo 2016. E assim para todos os outros arquivos. Só que esses registros, pessoal, do tipo planilha, não nos interessa. A gente quer expandir a tabela. Então vamos filtrar isso, ó. Vou clicar na setinha para baixo e vou deixar selecionado somente Table. Clico em OK. Agora a gente tem somente as tabelas e agora sim a gente pode fazer a expansão e a mágica vai acontecer, pessoal. Vamos expandir, então, exibir os dados que estão dentro dessa tabela. Aqui na coluna Data, que possui as tabelas, eu vou clicar nessa opção, vou conferir que esse campo não está selecionado e vou clicar em OK. Observa só o que acontece então, pessoal. Olha a mágica acontecendo. Agora a gente já tem aqui os dados de todas as planilhas que estão lá dentro da nossa pasta. Ó. Observa aqui, Vendas 2016, se eu colocar para baixo, Vendas 2020, todos os dados que estão vindo lá da nossa outra pasta. Vamos continuar então o nosso tratamento que ainda não acabou. Vamos eliminar aqui, pessoal, todas as colunas que nós não precisamos. Então, ó, eu não preciso da coluna Content, não preciso da coluna Name, puxando aqui, arrastando para o lado, não preciso da coluna Item, da coluna Kind e da coluna Hidden. Então, posso selecionar todas as colunas que eu não preciso, botão direito, remover colunas. Ok? Agora a gente está somente aí com os dados mesmo lá da nossa tabela. A única coluna que a gente tem aqui, que não está lá nas nossas tabelas, é a coluna Name, né? Que possui aqui o nome da tabela. Mas essa coluna é muito útil para a gente. Vamos começar aqui renomeando essa coluna para ano, ok? Dei um duplo clique aqui, ó, sobre o nome do campo e digitei ano, certo? E vamos remover agora, pessoal, esse dados underline do registro, deixando somente o ano no conteúdo dessa coluna.
Como a gente faz isso? É muito simples. Clicamos com o botão direito do mouse sobre a coluna ano, vamos até a opção substituir valores, o Power Query vai trazer essa janela para a gente, e qual é o valor a ser localizado? Seria então dados, dados, underline, é o que a gente quer substituir. Vamos substituir por nada, vamos deixar em branco, logo o Power Query vai remover o dados underline, quer ver? Cliquei então em OK, olha que legal pessoal. Temos agora somente o ano, certo? Eu vou arrastar essa coluna lá para o final do Power Query. E por fim, para a gente finalizar e levar isso para o Excel, eu quero tratar os tipos de dados que estão nessa coluna. É muito importante que a gente faça isso, pessoal. Observa só, eu vou clicar aqui sobre a coluna vendedor e aqui ó, em transformar, eu tenho aqui tipo de dados e aqui está como qualquer. Sempre que o Power Query não conseguir identificar o tipo de dado que está nessa coluna, ele vai colocar como qualquer. Então fica sobre responsabilidade nossa ajustar isso com o tipo de dados correto. Isso é muito importante para as operações dentro do Power Query e dentro do Excel. Ok? Então aqui ó, nós temos nomes, são texto, vamos lá. Então aqui é do tipo texto, né? Ó, vamos ajeitando, produto também do tipo texto, quantidade também é do tipo texto. Preço unitário, nós temos aqui ó, número decimal, porque isso pode receber 0,01, 0,02, certo? Colocamos aqui número decimal. O total também vai ser do tipo número decimal. E o ano vai ser do tipo número inteiro, né, pessoal? Nós não podemos ter 2016,01, certo? Então, ano do tipo número inteiro. Tratado então os nossos dados, basta levar isso para o Excel. E como a gente faz isso? Muito simples, pessoal. Aqui em página inicial, vamos clicar em fechar e carregar, fechar e carregar. Olha que fantástico, pessoal. O Excel já trouxe aqui para a gente então todos os dados de todas as nossas planilhas que estão lá dentro da nossa pasta. Se eu clicar aqui no filtro, você vai ver que tem informações aqui de 2016 até 2020. E o mais legal de tudo é que se eu vim até a pasta onde possui os meus arquivos, né? Ó, tá aqui os meus arquivos. Chegar aqui e colocar um novo arquivo, né? Imagina que fechou então o ano de 2021. Eu vou, por exemplo, ó, copiar isso aqui, 2020, certo? Vou renomeá-lo para vendas 2021, só para ficar organizado. Opa, não posso tirar a extensão, né, pessoal? Vou renomear aqui, ó, para vendas 2021, ok? Vou abrir esse arquivo. Certo? Aqui dentro desse arquivo, pessoal, vou renomear o nome da minha planilha, ó, 2021, selecionando aqui qualquer área da minha tabela, na faixa de opções, vindo até design da tabela, eu vou editar aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Eu vou editar aqui para 2021. Dados 2021. Então, imagina que é um novo relatório que eu acabei de colocar lá dentro da minha pasta, ok? Fechei esse arquivo, vou salvar. Antes de eu salvar, deixa só eu mudar esse último registro para a gente conferir lá no Power Query, lá na planilha final. Vou colocar aqui Robert, estava Reinaldo, eu coloquei Robert. Presta atenção nisso aqui, tá, pessoal? Salvei então meu arquivo, vou fechar esse arquivo. Quando eu volto aqui para o meu resultado final, onde está a minha consulta, basta clicar com o botão direito, clicar em atualizar e olha a mágica acontecendo, pessoal. O Excel já buscou os dados lá da minha planilha 2021 e já trouxe para mim. Olha aqui o Robert. Bem legal, né, pessoal? Então isso aqui é uma automatização muito interessante. Isso salva muito tempo. Eu já vi muita gente extraindo os mesmos relatórios e fazendo todo o processo novamente a cada relatório extraído. E com o Power Query, a sua vida fica muito mais fácil se você sabe criar esse tipo de automatização. Ok? Espero então que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de conferir o nosso curso completo de Excel se você quer estudar Excel e realmente aprender de verdade, do básico ao avançado comigo, www.aprendexcelonline.com. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.